Olá, meus amigos! Segundou, não é verdade? E aqui no nosso desafio, vamos continuar com vocês o nosso processo de preparação para a prova do Enem em novembro. E aqui em História, nós vamos prosseguir com o tema número um. Ainda estamos no tema número um. Nós já estamos no processo de conclusão desse tema, faltando apenas mais um tópico para falarmos, e aí encerro o primeiro tema, vamos partir para o segundo tema, tá certo? E ainda no primeiro, estou comentando sobre diversidade cultural, conflitos, vida em sociedade. E na aula anterior, a gente começou a falar da herança cultural afro para a formação da sociedade brasileira e da luta dos movimentos negros no processo de resistência e no processo de continuação dessa resistência na vida em sociedade, os conflitos que nós vamos perceber entre os ex-escravizados, agora pessoas livres, não é? Ou libertas, vamos colocar assim, e que vão lutar por cidadania, vão lutar por espaços no mundo do trabalho, vão lutar por terra, vão lutar por direitos sociais, direitos civis e direitos políticos, a tríade dos direitos humanos, certo? Então, nesse aspecto, a gente vai continuar essa análise e o que o povo africano deixou de legado para a formatação da sociedade brasileira, para a construção da identidade do brasileiro, respondendo à velha pergunta: o que é ser brasileiro? O que é o povo brasileiro? O que me identifica enquanto brasileiro? Então, os colonizadores deixaram o seu legado, a gente já viu isso em aulas anteriores, o processo da religiosidade trazida por eles, a organização das cidades, a organização do poder político, a questão da organização familiar, não é? Toda a ideia de constituição de família que o brasileiro adotou é uma herança dos colonizadores. E aí chegam os povos originários que aqui já estavam, também colaboraram com isso, que será o nosso próximo tópico, a herança cultural dos povos originários para a cultura brasileira. E aqui a gente está analisando a herança cultural dos povos africanos para a construção da nossa sociedade. Na aula anterior, eu comecei a falar para vocês sobre esse processo. E isso começa com a abolição da escravatura. Não é? E aí a gente coloca isso para você entender o processo de abolição da escravatura no Brasil e os seus desdobramentos, porque não bastou somente colocar os escravizados em liberdade, era necessário atender a esses ex-escravizados agora, inseri-los na sociedade brasileira, e isso não vai ser fácil. É uma sociedade que tem aí em torno de 380 anos de escravização, uma sociedade em que você tem pessoas que nasceram, viveram e morreram, vendo as pessoas africanas serem submetidas ao processo de escravização, dentro da questão da violência, da relação violenta que existia desde a cozinha na Casa Grande até o processo de resistência através de fugas, da constituição dos quilombos, a ideia dos conflitos entre os senhores de engenho que contratavam sertanistas para esses sertanistas atacarem os quilombos e recapturarem os fugitivos aquilombados, levarem de volta para as grandes fazendas, primeiramente de cana-de-açúcar e logo depois de café. Então, nesse aspecto, uma sociedade que viveu quase 4 séculos dentro desse contexto, você sabe que vai ser um pouco difícil essa sociedade se acostumar com uma nova estrutura, com uma nova forma de pensamento. E isso vai fazer com que, no processo pós a abolição, esse conflito dentro da sociedade brasileira, logicamente, vai ocorrer. E aí, quero entender com você quando começa isso. Então, na aula anterior, a gente deu destaque para o ano de 1850, ou seja, nós estamos virando para a segunda metade do século XIX. O Brasil ainda mantém escravizados em suas propriedades e é necessário dar uma olhada nesse momento aí. 1850, nós temos um novo momento no mundo, um novo contexto dentro do sistema econômico mundial. Nós estamos saindo
do capitalismo comercial, daquele modelo em que o comércio é o núcleo das relações internacionais, advindas do antigo mercantilismo, e aí agora a gente já pode definir um capitalismo comercial, ou capitalismo mercantil, ou acumulação primitiva de capitais. Então, quando a gente percebe isso, que vai passar para um outro momento, mais especificamente a partir de 1860, que a história coloca aí um marco divisor entre o antigo capitalismo comercial e o início do capitalismo industrial. E esse capitalismo industrial, não é, a partir de 1860, mas em 1850, ou antes disso, 1840, já começa esse processo de pressão internacional. O Brasil, pressionado, ele então cria uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravizados para o Brasil. Então, esse seria o primeiro passo nesse processo. Mas aqui, olhando para o nosso quadro de anotação, 1850 eu tenho a proibição do tráfico negreiro. Lei Eusébio de Queiroz, como você está acompanhando no slide. Mas esse modelo, não é, aqui, que é nosso, do trabalho escravo, ele precisa ser remodelado. Por quê? Porque eu tenho uma pressão externa. Quem é que vai pressionar? Os livros de histórias mais tradicionais indicam a Inglaterra como a nação que vai pressionar. Por que a Inglaterra? Bem, a gente tem alguns fatores que fizeram da Inglaterra o primeiro país no processo da industrialização. A industrialização na Inglaterra ela começa ali pelos idos de 1750, 1760. Então, seria o primeiro país a ser o pioneiro na industrialização por vários fatores. E aí a gente entende que a Inglaterra, logicamente, vai ser a pioneira nesse processo. Ela também avança no processo de dominação do mercado internacional. A Inglaterra passaria a ser a grande potência da Europa e ela está em conflito armado com a França napoleônica. A gente tem também aqueles conflitos entre ingleses e franceses nas guerras napoleônicas. A Inglaterra vai derrotar o Império Napoleônico, vai tornar-se suprema no processo de dominação econômica da Europa, né? E era necessário, vamos assim dizer, que a Inglaterra também parte como pioneira no processo da industrialização, né? Nessa transição da manufatura para a questão industrializada, e um novo capitalismo vai surgir. Esse novo capitalismo é conhecido mais tarde como capitalismo industrial, que vai perdurar até o advento do capitalismo financeiro, que vai ocorrer um pouco mais adiante, ok? Bem, antes de a gente falar dessas mudanças que ocorrem aqui, a Stephanie Balieiro, ela está fazendo uma pergunta. Tinha que ter um documento para comercializar o escravo, correto? Sim, existia um documento de comercialização. Existia um documento que vinha desde a África. Então, quando eles eram embarcados nos pombeiros lá no continente africano, já havia um livro de controle de quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças embarcavam. Os navios tumbeiros ou navios negreiros, como no Brasil ficaram conhecidos, deveriam comportar em torno de 100 pessoas. E eles colocavam um pouco mais de 600 pessoas, até 700 pessoas amontoadas, mas havia todo um controle. Muitas vezes, esse controle vinha, não é, com o navio negreiro, chegava nos portos, no litoral brasileiro. A partir daí, então, também se fazia uma documentação de compra e venda. Era um contrato de compra e venda, como se faz com a compra de qualquer mercadoria, de qualquer propriedade. Aí, Stephanie, você tem que lembrar, e os outros que estão nos acompanhando nesta aula, de que o escravo foi convertido, né, o africano, o ser humano, foi convertido em uma mercadoria. Lembra do processo de coisificação, que a gente também já citou aqui? Então, ele é transformado em uma mercadoria. E como tal, né, e com essa posição, essa condição, ele pode ser negociado, e era negociado. Assim como havia também a carta de manumissão, ou a carta de alforria, que era um documento jurídico que o proprietário assinava, passava para o escravizado, que passava a
ter uma outra condição, deixava de ser escravizado e passaria a ser chamado de escravo forro, não é? Ou negro forro, ou negro liberto. Hoje, com a atualização das nomenclaturas, preto livre, liberto, ele alcançava, não é, a libertação, mas não tinha no seu contexto geral a liberdade. E aí a gente vai perceber isso depois dos conflitos que vão acontecer entre os ex-escravizados e a sociedade ainda patriarcal, tradicionalista, conservadora brasileira do final do século XIX até mais ou menos os idos dos anos 1960, quando outros movimentos vão surgir em todo o continente americano, a partir dos movimentos afros na América do Norte, e aqui os movimentos que nós vamos ter no Brasil também de resistência. Mas isso daqui a pouco na aula eu vou colocar. Tá bom, Stephanie? Então, lembrando, esse escravizado, ele é uma mercadoria. E tem que ter uma negociação. Existia um documento de compra e venda entre o senhor que adquiria a mercadoria e, logicamente, os traficantes de escravizados que negociavam isso livremente nos portos do litoral brasileiro, os principais portos, o Porto do Rio de Janeiro, Recife, onde você tinha ali o mercado de escravizados. Interessante, eu fiz uma viagem a Olinda, eu conheci o mercado de escravizados em Olinda, que hoje foi transformado em uma feira. Eu visitei a feira e lá, na curiosidade de historiador, não é? O historiador, quando viaja, a gente não vai só como turista, nós levamos conosco a nossa curiosidade, o nosso espírito científico. E aí, eu olhando lá a estrutura da feira, vi umas grades, umas salas, e eu perguntei o que era aquilo. E alguém lá que estava negociando disse, olha, isso aqui era o mercado de escravizados aqui de Olinda. E eu pedi licença e entrei nas salas, um negócio muito estranho. Colocar seres humanos dentro daquelas salas, e eles eram trancafiados ali, e quando abria o mercado, eles eram retirados e levados para uma área livre, assim, no meio, eram colocados e eram, então, negociados ali livremente. Tá certo? Então, uma fase da nossa história que aconteceu, nós não podemos negar isso de maneira nenhuma, isso aconteceu no Brasil, isso é uma realidade no Brasil, e que a gente tem que aplaudir os movimentos de resistência desde a colônia, passando pelo Império, na primeira fase da República, chamada de República Velha, depois na segunda fase da República, chamada de República Varguista, a terceira fase da República Populista, depois durante o regime cívico-militar, e mais especificamente na chamada Nova República, que aí a gente vai perceber direitos sendo conquistados pelos movimentos negros, mas a peso de muita luta, muita marcha, muita caminhada, muito debate e embate com a sociedade brasileira. Mas a gente daqui a pouco vai comentar um pouco mais sobre isso. Eu já estou me empolgando aqui, porque é um tema assim, que nos traz muitas reflexões com relação à história do Brasil. E aí eu tenho, então, voltando para cá, algumas mudanças. Uma das principais mudanças com o novo capitalismo, estou chamando assim para você entender didaticamente, né? Por que novo? Porque o anterior é o capitalismo comercial lá. Então, eu tenho um novo capitalismo chegando, uma nova fase do capitalismo, a gente pode chamar assim. Então, eu chamo isso aqui de segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. Mas eu não tenho mudanças somente no aspecto da relação financeira, das relações econômicas, na ideia de sair do comércio, o centro de importância, e passar para a indústria. Não, eu tenho mudanças, por exemplo, na ideia da relação de trabalho. Então, pela relação de trabalho, eu tenho alteração de um tipo de trabalho para o trabalho assalariado, esse trabalho que persiste até os dias de hoje no sistema capitalista. Então, eu tenho o trabalho assalariado, que vai ser o trabalho utilizado nas indústrias, o surgimento de um novo tipo de trabalhador aqui. Então, eu tinha o servo lá na Idade Média, eu tinha o trabalhador livre nas vilas, depois eu tenho, dentro das colônias, através das metrópoles, a ideia do desenvolvimento do trabalho escravo nas plantations, nas minerações, no chamado Novo Mundo, aqui no continente americano. E
logo em seguida, eu tenho um processo de mudança desse tipo de relação de trabalho para o trabalho assalariado. Além disso, a vida urbana passa a ser o centro de desenvolvimento. Então, quando você tem a vida rural no Brasil, onde o meio rural era mais importante que o meio urbano no Brasil, para você ter uma ideia da mudança disso, não é? Dessa transição, as pessoas moravam nas fazendas e passavam o final de semana na cidade. É diferente dos dias de hoje. Você que é dessa geração urbana, você da geração Z, você vive mais tempo na cidade e passa o final de semana numa fazenda, num sítio, num retiro, em um terreno, a gente chama muito assim aqui no norte, né, um terreno. Eu vou passar o final de semana no terreno. Aí chega lá, está lá o terreno, tem lá alguma plantaçãozinha, algumas hortaliças, criação de alguma coisa. Então, terminou o final de semana, a gente volta para a vida urbana, volta para o nosso local de trabalho, a bater ponto todo dia, e esperando a sexta-feira chegar. Houve um tempo em que era o contrário, então eu passava a semana inteira na fazenda, trabalhando na lavoura, articulando a produção e no final de semana me deslocava para minha casa na cidade, no meio urbano. Com a mudança do sistema mundial, a vida urbana passa a ter mais importância, então as pessoas vão viver mais no meio urbano. Esse trabalhador assalariado vai ser chamado de trabalhador urbano assalariado também. Então, tem um surgimento de novos grupos sociais no meio urbano, e aí entre esses novos grupos sociais, já destacando bem a burguesia industrial, agora será assim chamada, de burguesia mercantil, agora ela é burguesia industrial. Eu tenho o surgimento do trabalhador assalariado, também chamado de operário, ok? E tenho o surgimento de uma classe intermediária entre burguesia e o operário. A burguesia que comanda, que controla, que explora, e o operário, que é o que vende a sua força de trabalho em troca de um salário todo final de mês. Nesse intervalo entre burguesia e trabalhador assalariado, surge uma espécie de classe intermediária, que mais tarde será chamado de classe média urbana. Por que classe média urbana? Porque é um grupo social que vai viver do trabalho na cidade. E aí surgem os profissionais liberais, os professores, os policiais, os funcionários públicos de uma maneira em geral, que vão trabalhar no meio urbano e vão desenvolver uma cultura urbana, que já vem em processo de substituição da cultura rural, do meio rural, do domínio da fazenda sobre a cidade. Beleza? Além disso, também novas ideias surgem. A gente está no século XIX, e algumas novas ideias vão surgir como alternativas ao capitalismo. Quais seriam essas novas ideias que vão surgir? Nós temos o socialismo, né? Eu tenho o socialismo ideal, socialismo real, eu tenho o socialismo utópico, eu tenho o socialismo cristão, eu tenho o sindicalismo revolucionário, eu tenho anarquismo. São ideias que se apresentam como alternativas a esse novo estilo de capitalismo, defendendo o trabalhador assalariado, as massas trabalhadoras, como nós vamos chamar, defendendo seus direitos, porque nesse primeiro momento o trabalhador assalariado não tem direito nenhum direito. Então ele não tem direito a descanso semanal, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a um intervalo de almoço para descansar. Muitos dos trabalhadores nas primeiras fábricas dormiam na própria fábrica, descansavam na própria fábrica. O trabalho feminino era o menos remunerado, então o salário da mulher era menor do que o salário do homem. Havia a livre utilização de crianças na exploração do trabalho dentro das indústrias, e havia motivos para isso, não é? A questão das crianças terem as mãos pequenas, com facilidade para limpar as máquinas, as grandes máquinas. Nesse momento, o trabalhador não tem direito a uma aposentadoria, ele não tem direito a um plano de saúde, ele não tem direito a um auxílio doença, um auxílio funeral, enfim. Ele trabalhava todo dia para comer todo dia. E nesse momento a exploração chegava até 18 horas de exploração do trabalho assalariado. Tá certo? Com as lutas que vão ocorrer
alguns anos em seguida, nós temos hoje as 8 horas de exploração divididas 4 horas, 2 horas de descanso e depois mais 4 horas no segundo momento, né? E aí fechando 8 horas diárias com 40 horas semanais. Nesse primeiro momento não existe isso, são direitos adquiridos um pouco mais à frente. Então eu tenho as novas ideias que surgem justamente nesse contexto em que o trabalhador assalariado é muito explorado e são algumas ideias alternativas ao capitalismo. Isso aqui é um contexto da proibição. Mas aí volta para a proibição, claro. Então, a proibição vem porque o trabalho escravo não cabe mais nesse novo sistema. Não dá para colocar um escravo para trabalhar na operação de uma máquina, precisa ser uma pessoa especializada nisso. E a Inglaterra, então, vai pressionar o Brasil, ela pressiona mais ou menos desde 1840, ela vem para pressionar o Brasil. Na verdade, quando Dom Pedro II assume o trono em 1840, a Inglaterra já vem e pressiona Dom Pedro II, e as elites agrárias ali que estão em redor do imperador, que ainda tinha somente 14 anos, e ele tem aí a tutela de membros da elite, e nisso o imperador não assina, naquele primeiro momento, documentos que a Inglaterra precisa. E em 1845, então, a Inglaterra baixa um documento chamado pelo qual a Inglaterra se acha, né, na autoridade de aprisionar navios negreiros e devolver os escravizados para o continente africano. Nesse processo, então, os traficantes de escravizados eles vão buscar outras rotas, não é? Vai ser dificultado a chegada de grande contingente de escravizados nas colônias portuguesas, nas colônias holandesas, nas próprias colônias inglesas do sul da América do Norte. Então, vai ser necessário alternativas para isso. Dentro dessas alternativas, vai acontecer no Brasil um processo. Então, no Brasil, eu vou ter um processo de transição do trabalho escravo. Eu vou falar trabalho escravo, tá? Porque eu estou falando de relação de trabalho, tá certo? De relação de trabalho. Então, pelo conceito de relação de trabalho, é trabalho escravo, que é realizado pelo escravizado. Entenda isso aí. Então, eu tenho a transição, ou seja, a passagem do trabalho escravo para o trabalho, relação de trabalho, para o trabalho livre. Então, eu tenho a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre. Quando eu tenho isso, eu vou abandonar o trabalho escravo e vou aplicar uma alternativa ao trabalho escravo. No Brasil, eu não tenho ainda a tentativa de implementar o trabalho assalariado. Isso não é interessante para as elites agrárias aqui, certo? Não é interessante para as elites agrárias. Então, o que as elites vão fazer? Elas vão atrasar no máximo que elas puderem, utilizando-se do parlamento. Então, deputados e senadores que representam os interesses das elites brasileiras. E quais são essas elites, professor Guara? São as elites agrárias, são os senhores de café. São os grandes proprietários que têm o poder de mando, que são eleitos dentro de seus distritos, de seus territórios e vão para o parlamento defender os seus interesses. E aí, o que o parlamento vai fazer? Ele pressiona a própria monarquia a não abolir a escravidão de uma só vez. Então, eles vão propor o seguinte: não, isso tem que ser um processo. Não é assim. Olha o discurso de alguém lá. Não é assim. Esse é um processo. Você não pode chegar aqui e mudar uma forma de exploração de quase 400 anos, meu amigo. A gente está acostumado com um trabalho escravizado africano aqui. E aí você, de repente, quer mudar, mas é pressão. Alguém lá fora está pressionando. E quem está pressionando? A maior potência do mundo. Nós dependemos dela no mercado internacional. É de lá que nós importamos tudo, porque a gente não tem uma fábrica aqui no Brasil. Nós não produzimos nada, nós temos manufatura, e a manufatura que nós temos ela é insuficiente para atender a demanda da população. Então, tudo que a gente precisa, a gente importa. E a Inglaterra, a nossa maior aliada, a nossa maior fornecedora de importados.
E nesse momento que eu estou falando com você, nesse contexto aqui, a gente importa tudo da Inglaterra, gente. Pra você ter uma ideia, vinha para cá importado até caixão. Te manca, mano. Caixão, a gente não tinha como produzir caixão para enterrar nossos mortos, velho. Já imaginou isso? A gente importava esqui para andar em neve num país tropical. Rio de Janeiro, chegava lá, esqui. Já pensou? Isso era importado, isso era mandado para cá. Então a gente não tinha produção de nada, então a gente não tinha ideia de um trabalho assalariado, nossas fábricas eram insuficientes. A partir desse ano, 1850, que nós vamos ter incentivos ao processo de industrialização do Brasil. Mas você vai começar um processo, não é? Ainda vai começar um processo. A Stephanie está dizendo que não era interessante porque o Brasil ainda pagava muito imposto para Portugal. A gente, nesse momento aqui, a gente não está pagando imposto para Portugal. Nós já esvaziamos os cofres com os portugueses quando nós pagamos a indenização da independência. Todo aluno que estuda e presta atenção na aula de história, lá no seu ensino fundamental e depois no ensino médio, aprende que nós compramos a nossa independência. Ninguém lutou, ninguém derramou sangue. Aquelas lutas que aparecem ali no livro didático antigo, guerras de independência, aquilo foi coisa em províncias que já resistiu a Portugal desde a colônia. O Grão-Pará, a Bahia, onde explodiram essas possíveis resistências. Aquilo já existia, conflitos internos ali. Mas uma guerra de um exército nacional brasileiro contra as forças portuguesas, como aconteceu lá nas 13 colônias inglesas, que não aconteceu. Nós compramos a independência. Foram 2 milhões de libras esterlinas. Nós pagamos, Portugal reconheceu a nossa independência. Ficamos pobres, porque quem fez o empréstimo foi a Inglaterra. Acompanhe aí o raciocínio, Stephanie. O Brasil não tinha todo o dinheiro, a Inglaterra chegou e disse, olha, eu sou sua grande amiga, sou sua BFF, grande amiga. Eu vou te emprestar os 2 milhões, depois tu me paga aí. Vamos fazendo acordos, quero acordos. E um dos acordos foi, eu quero a abolição da escravatura. Aí o Brasil, vamos ver, estou precisando. A Inglaterra emprestou para o Brasil 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil pagou Portugal, só que Portugal devia para a Inglaterra 2 milhões de libras esterlinas. Então, Portugal transferiu o dinheiro de volta para a Inglaterra. Quem ficou aí? Quem se perdeu aí? Quem foi que se perdeu aí? Quem foi que se perdeu aí? O Brasil, porque o Brasil ficou no lugar de Portugal e ficou devendo à Inglaterra. Então, a gente não pagava mais imposto a Portugal. A gente tinha um compromisso financeiro com a Inglaterra. Por isso que ela estava nos pressionando. Por isso que ela estava nos pressionando. Beleza? Acho que tirei a dúvida. Nessa passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter alguns sistemas estabelecidos pelas elites, né? Como deles o sistema de parceria, também chamado de colonato. Esse sistema de parceria, o colonato, ele começa ali por volta de 1842. Então, o que seria isso? Seria a ideia de substituição ou de procura alternativa de substituir o trabalho escravo, né, substituir o escravizado por outro tipo de trabalhador. Só que, nesse primeiro momento, as elites não tinham interesse em estabelecer trabalho assalariado nas fazendas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um movimento para trazer para cá imigrantes, tá certo? Imigrantes vão se aproveitar. Olha, é porque eu estou aqui como professor, mas se eu tivesse como cidadão, gente, eu ia falar umas coisas aqui para você, mas eu vou ficar na minha, a gente pode conversar disso depois em separado pelo chat, né, quando a gente tiver oportunidade com vocês na nossa aula ao vivo, que já vai ser daqui a pouco. Então, lá na aula ao vivo você pode mandar bilhete que a gente discute ou no podcast. A gente vai discutir um pouco sobre isso no podcast, que são assuntos da atualidade, são temas de redação, mas a nossa elite, eu vou te contar, mano. Vou te contar. O pessoal, assim... Então, o que foi que eles fizeram? Se aproveitaram. Estava tendo uma guerra lá na Alemanha, chamada de Guerra de Unificação Alemã. Na Itália também estava havendo uma guerra, chamada Guerra de Unificação Italiana.
Então, as pessoas nesses dois países, não é, que eram países formados por condados, ducados, eram todos feudalizados ainda, eles foram unificados tardiamente. Sabe aquele processo da formação do Estado moderno que ocorre em alguns países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, lá no século XVII? Pois é, na Alemanha e na Itália isso vai acontecer só no XIX. E aí o que é que os brasileiros fazem? Os brasileiros não, a elite brasileira diz, convida, ei, alemão, italiano, vocês querem trabalhar nas propriedades no Brasil, nas propriedades de café? Venham, venham, nós vamos fazer um negócio bacana com vocês, nós vamos estabelecer um sistema de parceria com vocês. E esse sistema de parceria vai incentivar para o Brasil a vinda de imigrantes. Um processo de passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, dentro do sistema de parceria, que é um exemplo que eu estou dando para você, e os imigrantes para cá vieram. Quando chegaram nas fazendas, os senhores de café, que tinham aquela mentalidade tradicionalista, patriarcal, escravocrata, lembra desse senhor? Pois é, ele foi tratar o imigrante da mesma maneira como ele tratava o escravizado. Colocou o imigrante para dormir nas senzalas, junto com os escravizados que ainda estavam lá. A alimentação era um tal de inhame que ele oferecia ao imigrante, só que o imigrante veio de lá com toda a família dele. E esse camarada olhava para um lado, olhava para o outro, sim, mas a gente não é um sistema de parceria, parte da produção não vai pertencer a mim? Sim, vai. Só que desde que você saiu de lá, você já saiu me devendo. Então eu vou te cobrar a passagem, o que você comeu durante a viagem, o deslocamento do porto até aqui na fazenda, vou te cobrar aí o tempo que tu está dormindo nas senzalas, que são de minha propriedade. Ou seja, a produção que vinha, quando era para dividir, não dividia. O senhor levava tudo e o imigrante ficava devendo. Olha que sistema de parceria vai d'égua, não é esse? O que foi que aconteceu? A Itália, a Alemanha olhou e disse, estão fazendo isso com os nossos compatriotas? Negativo. Ninguém mais vai para o Brasil. Houve uma proibição de vinda de imigrantes para o Brasil. E muitos foram para a Argentina, a imigração na Argentina. E outros procuraram outros territórios para se instalarem. E no Brasil aconteceu isso. E as elites estavam fazendo isso para ir dizendo para os ingleses que estavam fazendo o processo de abolição da escravidão ou da escravatura no Brasil. Mas, além disso, o parlamento também procurava atrasar lá. E dentro do processo de atrasar a abolição, eu vou destacar mais outras 3 leis para você, ou 2 leis. A lei de 1871, a lei do ventre livre, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir dessa data, nascidos a partir de 1871. O que queria dizer essa lei? A lei do ventre livre. Era livre o filho da escravizada, só que a escravizada continuava escrava. Olha essa lei, que lei interessante, não é? Então a criança nascia, o senhor dizia, olha, não é meu. Porque pela lei anterior, o filho da escravizada era escravizado também. Existia uma situação no Brasil, mãe livre, escravizado, nasce livre. Mãe escravizada, o filho dela é escravizado. Certo? Por isso que a mãe é que é o foco na cultura brasileira, é a mãe. Bora aprender isso? Pode ser tema de redação. Se caiu recentemente o trabalho doméstico na redação, pode vir essa questão da mãe. Por que a mãe? E aí, você já ouviu a expressão filho da mãe? Que em algumas regiões no Brasil isso é um palavrão. Isso não é um palavrão. Isso é uma expressão. É uma expressão que quer dizer o seguinte, filho da mãe. Filho da mãe significa que sabem quem é a minha mãe. Ninguém fala, olha, filho do pai. Ó, seu filho do pai. Porque muitas vezes o pai não era identificado. É igual à expressão fidalgo. Você já ouviu a expressão fidalgo? Você aí da escola pública, não é? Ou mesmo você da escola privada, seu professor ou professora de história deu aula de Idade Média e falou de um cidadão chamado fidalgo. Significa filho de alguém. Quer dizer, sabia quem era a mãe do cara, mas o pai não aparecia.
Só que o pai poderia ser um nobre, então esse fidalgo ficava dentro do castelo, classificado como pequena nobreza, também chamado de nobreza de meia tigela. Já ouviu essa expressão por aí? Ó, fulano é fulano de meia tigela. Essa pequena nobreza, eles comiam depois que os nobres de verdade, de sangue azul, que sabia quem era o pai, quem era a mãe, tinha propriedade, eles se alimentavam. Na Idade Média, isso é bom para os adolescentes de hoje, não é? Se tivesse esse tempo de hoje. Na Idade Média não se lavava a louça depois do almoço, se quebravam os pratos. Tá certo? Então terminava de comer, pegava o prato, quebrava. E aí a última refeição era uma sopa que se dava. Então terminava de tomar a sopa, pegava a tigela, quebrava. Aí depois entrava a pequena nobreza para se alimentar. Então, como as louças estavam quebradas, eles pegavam basicamente as tigelas quebradas e juntavam o resto de comida que ficava. E passaram a ser chamados de nobres de meia tigela. Isso é uma expressão também, cultural até. E voltando para o filho da mãe, então, filho da mãe, sabe quem é a mãe? A mãe é livre? É. Então, o filho também é livre. A mãe é escravizada? É. O filho também é escravizado. Com a lei do ventre livre, isso foi alterado. Mãe escravizada, mas a partir daquela data, o filho é livre. Só que quem vai cuidar do menino? Aí o parlamento, composto pela elite agrária dominante, decidiu o seguinte, ó, até 7 anos, o senhor é obrigado a cuidar do menino. O menino vai ficar na fazenda sob os cuidados do senhor, até 7 anos. Quando completar 7 anos, o menino está livre. E o Estado paga uma indenização para o senhor. Aí é negócio. Aí é negócio. Tá, com 7 anos, mas ele está livre. Tá, mas se você ficar com ele até os 18, ele vai ter que trabalhar para você. Mas aí vou ter que assalariar o camarada. Não, ele vai comer, ele vai dormir. Então, ele vai pagar a comida e a dormida com trabalho para você. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não, mudou alguma coisa na vida do escravizado, gente? E olha, a partir de 21 anos, o camarada estava livre e ia embora. Só que a lei nem chegou a complementar na geração que nasceu, porque antes deles completarem 21 anos, saiu a abolição de todo mundo, em 1888. Essa elite, dizem que ela é burra, mas não é não. Ela é muito inteligente. A outra lei que eu quero destacar para você, no processo de abolição da escravatura ou da escravidão no Brasil, é a lei da gargalhada nacional. Essa lei aqui foi uma piada. Se tivesse stand-up no século XIX, os stand-up faziam muito sucesso em cima dessa lei aqui. Já fazem em cima de umas coisas que tem por aí, não é verdade? Tu imagina nesse tempo aqui alguns stand-ups brasileiros. É a lei dos sexagenários, que liberta escravizados com mais de 60 anos. Segundo a história, e tem um livro chamado História da Vida Privada no Brasil, A Luta dos Negros no Brasil é um outro livro muito interessante, afirma que os escravizados não viviam um pouco mais de 40 anos, pela questão do trabalho duro na lavoura, pela questão da violência com que eram tratados. Aí, 60 anos, gente, 60 anos de idade, vai viver do quê e vai viver onde? Então, deu 60 anos, tá, joga para fora da fazenda, porque agora, segundo a lei, são livres. Para onde vai um idoso? Se nos dias da República de hoje o idoso já está perdido, até sendo roubado por aí, por ele se aposenta, tu imagina naquele tempo. E uma pessoa escravizada, que se torna ex-escravizado, preta, idosa, acostumada a vida inteira a trabalhar na lavoura, e aí saindo da fazenda, é jogado no meio urbano, onde não tem lavoura no meio urbano. É trabalhar do quê na cidade? A gargalhada nacional, dada pela oposição à monarquia naquele momento. Então, e tem mais uma coisa, com 60 anos, ele estava livre. Só que a lei, preste atenção nesse parlamento, se tiver alguma coincidência com o atual parlamento, não é coincidência. Isso fica para um outro debate. O parlamento disse, não, mas ele completou 60 anos, ele não está totalmente livre ainda não. Ele vai ter que trabalhar ainda mais 3 anos. Você já ouviu falar numa tal de reforma da Previdência que saiu recentemente?
onde os trabalhadores vão ter que trabalhar mais um tempo, chamado pedágio. Pergunta para o teu pai ou a tua mãe que está em idade de se aposentar: papai, o senhor vai pagar pedágio aí da sua aposentadoria? Ele vai dizer: vou trabalhar mais 5 anos, vou trabalhar mais 7 anos. Olha só, isso é antigo no Brasil, 60 anos, estou livre aí, 60 anos, já pagou velhinha, aí o proprietário tem mais 3 anos para te trabalhar para mim. E se ele morresse com 61 anos ou 62 anos, ele era enterrado, certo? Olha essa dica. Era enterrado acorrentado, porque até na morte o cara continuava escravizado. Eu estou falando de Brasil, tá, pessoal? Uns 150 anos atrás. Brasil. Muito bem, vamos avançando. Vamos avançando, porque o assunto ele é muito bom, apetitoso, que tá no Enem, cai no Enem todo ano. Estou te dando uma questão certa de Enem, tá bom? 1888, Lei Áurea vai e aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Que coisa bonita, né? Estou colocando até aqui uma imagem bonita que eu coloquei aqui para você. Olha aí, sorriso no rosto, né? Mas eu teria uma outra imagem que eu não quis colocar aqui, que é a imagem da festa à noite. Nessa imagem, você que tem livro didático, que usa livro didático, essa imagem, você que já viu essa imagem vai lembrar. Está a elite fazendo festa, todo mundo branco, né? Estão fazendo festa e eles gritam: viva a abolição! Aí quem está servindo eles como garçom são pretos. Quem está fazendo a comida para eles na cozinha para servir os canapés são pretos. Quem está limpando a sala onde eles estão fazendo a festa são pretos. Aí tem que perguntar: abolição de quem? Isso foi a abolição da escravidão. Foi algo assim só no Brasil. Um senhor chamado Joaquim Nabuco, ele fez uma proposta no parlamento de uma lei para abolir a escravatura, e nessa lei, Joaquim Nabuco previa a libertação de todos os escravizados e também a inserção desses no mercado de trabalho. Naquele tempo, a gente está no século XIX, no século XIX a gente chama de mercado de trabalho, hoje é mundo do trabalho. Então, a inserção deles, acesso à terra, acesso à escola e moradia. Daquilo que Joaquim Nabuco propôs, só uma coisa foi colocada na lei. A partir de hoje está abolida a escravidão no Brasil. É só isso, só tem um artigo a Lei Áurea, só tem um artigo declarando a abolição aos escravizados no Brasil. Não tem mais outro artigo dando a eles direitos, dando a eles a possibilidade de adquirir terra, dando a eles a possibilidade de ter uma moradia, dando a eles a possibilidade de colocar seus filhos em escolas. Não teve nenhuma lei. Enquanto isso, os imigrantes não estavam mais querendo vir para cá, os senhores de terras foi propaganda, foi marketing. Tem uma fotografia que foi batida em uma fazenda de café, onde todos os trabalhadores que já estavam todos, né, em lugares de escravizados, eram todos imigrantes, a fotografia eles estão sorrindo. Sabe aquela propaganda que manda fazer, que manda a pessoa rir? Olha, vai sorrir que tem comida. Ah, tem comida. Olha, a tua escola tem professor agora, tem pincel. Sorri que tem professor. Ah, tem professor. Tem merenda na escola. Merenda, não é suco com creme crack, é merenda. Comida, né? Sorri, aí sorri. Então, eles fizeram isso para trazer imigrantes de volta para o Brasil. Na transição, bem aqui. Então, as elites estão fazendo isso nesse processo, enquanto eles estão fazendo bem lentamente, paulatinamente, o processo da abolição, eles estão, por outro lado, com outras alternativas para substituir o trabalhador nas suas fazendas. Esse é o primeiro ponto. E algumas das fazendas, sabe o que eles ofereciam aos imigrantes? Escola para os seus filhos. Então, o imigrante que chegava aqui tinha escola garantida para os filhos, enquanto os ex-escravizados, que tiveram sua força de trabalho explorada por quase 4 séculos, não tiveram o direito dos seus filhos irem à escola. Sabe o direito à terra? Tá.
vou te lembrar uma coisa aqui. 1850, houve a proibição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz, correto? Em 1850, as elites se reuniram e ficaram preocupadas. Por que ficaram preocupadas? Porque disseram assim, olha, se a gente libertar os escravizados, eles vão querer ter acesso à terra. Naquele momento, a terra não era vendida. Eu chegava, ocupava o lote, plantava, produzia, mas só que as elites começaram a ficar, mas esse pessoal está acostumado a plantar. Eu não planto, eu sou o dono da propriedade, eu exploro o trabalho dele. Só que ele sabe produzir café, ele sabe plantar café, ele vai querer ter acesso à terra. O que a gente faz? Parlamento composto por elites agrárias, senhores do poder, donos do poder político no Brasil Império. O que nós fazemos? Reuniram-se as elites. Tinham dois partidos políticos no Brasil nessa época, os conservadores de um lado e os liberais de outro. Só que o liberal só era liberal quando ele não se tornava dominante no parlamento. Tanto é que tinha um ditado popular no Império: nada mais conservador do que um liberal no poder. Você sabe o que significa isso? Nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, eu só sou liberal, só sou oposição quando não tenho os meus interesses atendidos. Mas eu vou atender os teus interesses. Então está tudo bem, vamos manter a política de equilíbrio. Vocês de um lado defendendo a monarquia, eu daqui cutucando de vez em quando a monarquia. Esses dois grupos se uniram e aprovaram a Lei de Terras. Aprovaram a Lei de Terras. Sabe o que foi a Lei de Terras? Toda propriedade agora no Brasil deveria ser comprada. E tirar o título de posse. Aí eu te pergunto, ex-escravizado que não tinha salário, não teve direito à indenização, porque lá na lei também, que foi proposta por Joaquim Nabuco, tinha um artigo que defendia indenizar os escravizados. Sabe o que o parlamento fez? Fez uma lei que indenizou os senhores de fazendas. Que isso, gente? E aí criaram a Lei de Terras. A Lei de Terras dizia o seguinte: toda propriedade agora no Brasil deve ser comprada, não será mais doada. Aí os ex-escravizados com experiência em fazenda, com experiência em plantação, têm a experiência, mas não têm o dinheiro para comprar a propriedade. Ficaram sem acesso à propriedade. Alguns dos imigrantes que vieram, vinham com algum recurso, vendiam tudo que tinham lá no seu território, na Europa, vieram para cá, trouxeram alguma coisa, dava para comprar um pequeno sítio, um pequeno recanto, uma chácara, plantavam laranja, plantavam maçã, começaram a plantar uva, e aí passaram a ter, né, o processo de incentivo e desenvolvimento de suas plantações. O ex-escravizado não teve esse direito. A Lei de Terras ficou por muito tempo sendo levada a sério no Brasil e ela é uma das causadoras da questão agrária brasileira. Tá certo que lá nas capitanias hereditárias já começou isso, mas o processo jurídico é aqui. É aqui, a Lei de Terras. Começou o processo da questão agrária no Brasil, que você estuda lá com o meu colega de geografia, a questão da posse da terra, as lutas pelo poder da terra, enfim. Então, em 1888, finalmente eu tenho a lei que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Mas quais são as consequências da abolição para nós? Quais são as consequências desse processo de abolição? Quais são os seus desdobramentos para a sociedade brasileira? Eu vou trazer aqui para vocês 4 itens. Acompanhe comigo aí no slide. Primeira consequência seria a ausência de políticas de integração social e econômica. Os ex-escravizados não tiveram esse direito, certo? Não tiveram esse direito. Substituição da mão de obra por imigrantes europeus. Isso eu coloquei para vocês aqui. Um dos aspectos que as elites encontraram foi o sistema de parceria, ou sistema de colonato depois, né? Os imigrantes se tornaram colonos. Então, são alternativas que as elites encontraram para substituir a mão de obra do escravizado, que agora estava colocado na liberdade, né? Foi
encaminhado das fazendas. E aí, substituição dessa mão de obra por imigrantes europeus. Marginalização e exclusão sistemática dos ex-escravizados. Os ex-escravizados foram para o meio urbano e, no meio urbano, passaram a ocupar a periferia dessas cidades. Nessas periferias, eles passaram a ocupar, passaram a desenvolver uma vida lá, uma cultura lá, e essa cultura, até hoje, ela foi, né, sendo instalada, estudada, e muito disso faz parte da resistência do povo africano no Brasil e parte da nossa cultura brasileira. Vai te alertando aí. Formação das primeiras favelas nas grandes cidades, que aí eu coloquei agora. Então, ele vai para a cidade, não tem moradia. Não tem moradia. O programa de casa popular só vai ser instalado na República com Floriano Peixoto. Só que o programa de moradia que Floriano Peixoto instalou era para militares que tinham lutado na guerra contra o Paraguai, que eram militares que estavam indo servir as Forças Armadas no Brasil. E é o primeiro momento que a gente tem ideia de o governo incentivar moradia para o povo. Recentemente, agora, a gente tem um programa federal, que já está aí há algumas décadas, mas naquele contexto você não tem isso. Então, para onde foram os ex-escravizados? Foram se estabelecer nas periferias. E, uma vez se estabelecendo nas periferias das cidades, passaram, logicamente, a serem marginalizados por uma sociedade escravocrata, uma sociedade acostumada com o processo de exploração da mão de obra, da força de trabalho desse africano. Logicamente, agora, depois de liberto, ele vai lutar, vai firmar pé para adquirir os seus direitos. Então, são 4 consequências diretas que eu posso indicar para vocês aí. Aí eu tenho, dentro desse tema ainda, o processo de luta do negro, né, na história do Brasil. Então, a luta por direitos civis e reconhecimento no Brasil. Então, eu trago aqui 4 itens para a gente dar uma olhada. Então, o primeiro seria a formação da Frente Negra Brasileira. Aí você tá com o slide aí, depois você faz uma anotação disso, tá? Faz um mapa mental disso. Isso pode vir no nosso Enem, o elaborador pode perguntar sobre o processo de luta dos movimentos negros no Brasil, tá certo? O processo de luta do povo negro na questão de busca por adquirir direitos civis no Brasil. Então, a gente tem entre 1931 e 1937, se você olhar o período histórico, durante a era Vargas, ou durante o período da República Varguista, então vai de um momento da história da República em que as elites agrárias são destituídas do poder através do movimento de 1930, que também chamaram por algum tempo de Revolução de 1930. Então, o movimento de 1930 ele foi um movimento que deslocou do poder as elites agrárias paulistas, porque a elite mineira que andava lado a lado com São Paulo desde 1894, na república chamada Café com Leite, ou República das Oligarquias, ou República dos Coronéis, esse aspecto de relação de poder ele tem um rompimento em 1930 com um movimento liderado pelo Exército Brasileiro, que veio motivado, inspirado pelo movimento dos anos 1920, chamado de movimento tenentista. E são vários movimentos que explodem no Brasil naquele momento, movimentos urbanos. A classe média começa a se firmar e afirmar-se enquanto um grupo político. Nós temos os pequenos proprietários de fábricas também, uma burguesia nascente brasileira. Essa burguesia são senhores de café que vão se deslocar da fazenda para a cidade, vão investir o capital do café no desenvolvimento de fábricas, além de alguns imigrantes que chegam com algum recurso, como eu disse para você agora há pouco. Alguns vão e compram propriedades, desenvolvem agricultura, mas outros vão para a cidade e começam a desenvolver algumas pequenas fábricas de calçado, de vestuário. E você tem, então, esse grupo também que se organiza em torno do movimento dos militares, e você tem uma parte das elites que não eram atendidas pela República do Café com Leite,
né, porque o café com leite era São Paulo e Minas que se alternavam no poder federal através do Partido Republicano. Cada estado tinha o seu partido republicano, não havia um partido nacional até então. E aí você tem algumas elites de alguns estados que não tinham alguns privilégios. Então, eu tenho São Paulo, Minas, que eram os dois, mas você tinha o apoio de algumas oligarquias, como a do Rio de Janeiro, era uma oligarquia de apoio. A oligarquia da Bahia também era uma oligarquia de apoio. Então, você tinha alguns apoiadores do regime. Em 1930, isso é rompido. E a partir de 1930, eu tenho uma mudança nas concepções de poder no Brasil. Então, eu tenho um Brasil que vai passar pelo processo de transição do meio rural para o meio urbano. Então, eu tenho o início da chamada urbanização no Brasil. Com essa urbanização, a cidade passa a ser o centro e os movimentos urbanos começam a se afirmar. Dentro desses movimentos urbanos, eu vou ter a fundação do Partido Comunista Brasileiro, eu vou ter a organização dos estudantes, eu vou ter a luta por educação no Brasil, quem aí fez magistério, quem fez pedagogia, estuda em história da educação, esses movimentos começando por ali, pelos anos 1930. Você tem os movimentos sociais que vão se organizando, e dentro desses movimentos surge a Frente Negra Brasileira, que foi a primeira organização política negra de âmbito nacional, que lutava contra a discriminação racial e promovia a educação e inserção social da população negra, anos 1930. Anos 1930, pessoal, olha só. Então, a Frente Negra Brasileira, é muito importante você guardar esse momento aqui. Então, e aí, nesse contexto, enquanto eles lutam no meio urbano, o meio rural também está cheio de movimentos de resistência contra as oligarquias. Eu tenho lá o cangaço, eu tenho os movimentos messiânicos, ok? Então, o Brasil, nesse momento, é um barril de pólvora. E é um momento da história que é bom a gente estudar, porque nesse momento a população não vivia de braços cruzados, esperando o trem passar ou ficando na praça jogando milho aos pombos. Nesse momento, o povo foi para a rua. E no meio desse povo, o povo negro, desculpe-me, o povo preto, a gente já chama assim, o povo foi para a rua. E a Frente Negra Brasileira, ela é importante nesse processo. Em 1944, eu tenho o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Não apenas formava atores negros, mas funcionava como centro de conscientização e ativismo político-cultural. Eu estou em 1944. Gente, isso é muito legal perceber, sabe por quê? Porque hoje você olha as novelas e você já tem os negros com papéis de destaque dentro da novela. Claro que foi um processo, isso aí não foi de agora. Porque o negro só era colocado nas novelas de época como escravizado. Está lembrado disso? Como escravizado. Aqui você tem um processo de afirmação e tem muitos atores negros que lideraram lutas a partir de 1944, década de 60, nos anos 70, nos anos 1980, inclusive, lutaram para que fosse inserida na Constituição que estava se prevendo realizar, a Constituição de 88, direitos que fossem, né, para os negros, para o povo afro-brasileiro aqui, tá certo? Então, Teatro Experimental do Negro, 44. Professor, agora pode vir na história, sim, pode. Vem história sobre o teatro, vem artes também, em artes, pode vir lá em literatura brasileira. Então, veja que o Enem é uma prova interdisciplinar. O Movimento Negro Unificado, 1978, né, o Movimento Negro Unificado, ele surge durante a ditadura militar, denunciava o racismo institucional e a violência policial contra a população negra, exigindo políticas públicas de reparação histórica. Esse movimento também é muito importante no processo das lutas do negro na história do Brasil. Ele é de 1978, ele contribuiu e muito para o processo de sugestões, vamos colocar assim, de pautas, melhor colocando, de reivindicações da população negra brasileira dentro do corpo do texto da Constituição de 1988, tá certo? Ele começa esse processo de luta ferrenha, uma luta política
que mais tarde eu posso afirmar categoricamente, resulta na Lei 10.639, em 2003, que obriga as escolas públicas e particulares a ensinarem a história e cultura afro-brasileira para os nossos estudantes, tanto do ensino fundamental, anos finais, quanto para o ensino médio. Então, resulta nessa lei, depois resulta na 11.645, de 2008, que inseriu também o ensino da cultura indígena, hoje cultura dos povos originários brasileiros, certo? Então, é um movimento que eu vejo muito importante para passar para vocês, que é um movimento que surge também como um denunciante do racismo institucional, né? A ideia da violência policial contra a população negra, em um país que discrimina, intolerante, não é? Recentemente, só porque uma pessoa negra estava correndo na rua, eu confundi com um bandido, e mataram o rapaz. Então, no Brasil, você tem muito isso, certo? Você tem muito essa questão de enxergar alguém que seja preto depois das 10h30, a forma como ele é abordado é muito diferente da forma como outra pessoa é abordada no Brasil. E isso é resultado, é desdobramentos de uma sociedade que por muitos anos foi uma sociedade escravocrata, pessoal. Isso está entranhado em uma sociedade que sempre explorou o trabalho do escravizado africano. E que para tolerar, respeitar, que é o passo lá, mas ter empatia com isso, estamos vivendo o processo. Estamos vivendo o processo, certo? E o quarto item aqui são as conquistas contemporâneas que nós podemos destacar para vocês. Uma delas já caiu umas 2 ou 3 vezes no Enem, então quero que você dê uma olhada aí. Então eu tenho o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, olha só, 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas nas Universidades Federais de 2012, essa lei de cotas foi muito debatida, essa lei de cotas teve muita resistência, muita oposição à lei de cotas dentro das universidades, mas ela começou, ela foi o primeiro passo para o início da democratização do ensino superior nesse país. Dados indicam que poucos negros chegam até o doutorado no Brasil, né? E dentro desse aspecto, os poucos que chegavam, né, eles chegavam com muita luta, com uma história de vida de muita luta mesmo, desde o início da sua jornada escolar até chegar a um doutorado, até ser um professor universitário, né? Então, a lei de cotas ela vem para contribuir com isso. Inclusive, já foi debates nos antigos vestibulares, nós já tivemos, porque é de 2012, então nos antigos vestibulares ainda se teve questões sobre isso. Também debates, seminários de quem era a favor, de quem era contra. Então é um tema muito frequente assim de ser olhado, é muito presente ainda nos debates e ele é tema de Enem. A Lei 10.639 de 2003, que eu falei para vocês, que incluiu obrigatoriamente a história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. Então, logo em seguida, veio em 2008 a Lei 11.645, que inclui não somente a cultura afro, mas a cultura indígena também a ser ensinado no currículo escolar. Esta lei hoje, ela está muito mais presente na questão do currículo, porque a Política Nacional do Ensino Médio, que foi aprovada o ano passado, em novembro do ano passado, ela inclui dentro do currículo escolar, a partir desse ano, de 2025, a diversidade cultural. É por isso que no Enem é o primeiro tema agora a ser estudado para a preparação do Enem. A diversidade cultural hoje ela é pauta, ela está no corpo do currículo escolar do ensino médio. Ela tem que ser ensinada enquanto um tema transversal, certo? Ou seja, um tema a ser olhado com muito cuidado, a ser ensinado com muita propriedade dentro das escolas. E aqui, né, já caminhando para o encerramento, algumas contribuições africanas na arte, na religião e na nossa culinária, que eu já destaquei anteriormente,
mas eu quero trazer aqui, primeiro, a religiosidade. Então, a gente destaca aqui o candomblé e a umbanda, que preservaram cosmologias, divindades que os africanos chamam de orixás, práticas rituais africanas, adaptando-as ao contexto brasileiro e criando sincretismo com o catolicismo e com o espiritismo. Então, essa religiosidade que é muito presente na cultura brasileira, né? E aí você vê a contribuição, o legado, a herança, que é o nosso tema da aula, dentro do aspecto da religiosidade. Expressões artísticas como a capoeira, né? Arte marcial que combina luta, dança e música, foi criada por africanos escravizados como forma de resistência cultural e física. Hoje é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Lembra da primeira aula sobre patrimônio material e imaterial que eu falei? Eu destaquei a capoeira. Olha, ela vem sendo destacada aqui. É patrimônio, é tema de Enem. Pode vir um questionamento sobre isso. Ela é herança cultural africana. Ela é também uma forma de resistência no contexto da exploração a partir da escravização. Então, olha o destaque aqui dessa expressão artística. Nós também podemos destacar aqui a gastronomia, não é? As técnicas culinárias africanas e ingredientes como o dendê, o quiabo, o amendoim, transformaram a culinária brasileira, criando pratos emblemáticos da nossa cultura gastronômica. Quais são os desafios contemporâneos dentro do Brasil no pós-abolição da escravidão? Quais são os nossos desafios? Então, eu tenho aqui, para fechar, nós temos 56% da população que se autodeclaram negros, quem são os negros? De acordo com o IBGE, são pretos e pardos, formam a maioria da população no Brasil, 56%. Só que 75% desse povo está na pobreza, vive na pobreza. O percentual de pessoas negras entre os brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza atinge o índice de 75%. Olha só. Precisa de uma política, né, mais arrojada para atender esse povo. Existem políticas aí. 17% do povo negro atinge o ensino superior. O percentual de negros entre os formados em universidades antes das políticas de cotas subiu para 30% após as cotas. Olha só o que as cotas ajudaram. E aí, os que são contra, eu tenho só uma coisa a falar. Né? Eu não vou entrar nesse debate, senão a gente vai passar os 3 dias aqui falando sobre isso. Mas as cotas elas foram muito importantes porque, como 75% da população vive na linha da pobreza e muitos dependem da escola pública, e na escola pública, em alguns estados, existe desvio de verbas, desvio de merenda escolar, falta de professor que é lotado na escola e não vai dar aula, inventa um monte de doença, o camarada entra para dar aula e já começa a adoecer, não sei que fenômeno é esse. Então, aí a pessoa tem lacuna de professor, tem pessoas em escolas públicas, principalmente das periferias, que passam a vida toda e não veem uma disciplina como química, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela estudou em Macapá, atenção, Macapá, ela estudou numa escola na Avenida Fábio, no centro de Macapá, e os 3 anos do ensino médio dela, ela não teve um professor de química. E tinha professor de química lotado na escola, fazendo horário na biblioteca. Como isso? São fenômenos do Brasil. E aí essa pessoa vai fazer um Enem, vai tentar pontuação para fazer medicina, onde química é um dos principais aspectos para a pessoa saber e pontuar bem. Aí não tem como. Enquanto isso, as elites colocam seus filhos em escolas particulares, onde ela tem 5 professores de química, inclusive os 5 são da escola pública. E aí ainda coloca a filha num cursinho, onde ela vai estudar durante a semana toda somente física, química e biologia. Professor quase que exclusivo para... Puxa, meu amigo, aí é desigual. Tu não acha? Não estou aqui, né? Só estou colocando para você a realidade, eu estou colocando dados, estou falando como professor, estou dando, né, dicas, sugestões e apresentando indicadores.
Isso são dados. Então, se 75% está na linha da pobreza, né, e aí depende da escola pública, vai comparando aí na sua mente. Depois você pode mandar aí no chat alguma coisa, depois a produção me passa. O racismo estrutural no Brasil manifesta-se de forma sutil e institucionalizada, resultando em profundas desigualdades sociais, econômicas e políticas. As políticas de ação afirmativa, como cotas raciais em universidades, concurso público também, representam tentativa de reparação histórica e promoção da igualdade de oportunidades. Essa era a expressão que eu estava procurando, está aqui no texto. Igualdade de oportunidades. Um projeto como esse nosso aqui, esse nosso projeto em que você não precisa pagar para acessar a plataforma, é uma forma de propor essa igualdade de oportunidades, onde o filho do pedreiro, neste cursinho aqui, já chegou a fazer medicina, passou numa universidade pública federal para fazer engenharia química, engenharia civil, direito, licenciatura em História, para ser um bom professor de História. Então, isso são políticas, que eu chamo de políticas sociais também, para tentar estabelecer essa igualdade de oportunidade no Brasil. Já estou concluindo aqui, a produção já está me chamando a atenção. 78% de vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras. 78% de quem sofre violência no Brasil são de pessoas negras. Esse último quadro aqui eu trouxe para você, se guarde aí, fala do racismo estrutural e políticas de inclusão. Isso pode ser hoje, posso ter te dado hoje o tema de uma redação do Enem de 2025. Se não, eu posso ter te dado hoje 2 ou 3 questões de humanas e sociais aplicadas que vão cair no Enem agora em 2025. Beleza? Olha, faça os 3 Cs aqui no nosso desafio. Curta, comente, compartilhe a nossa aula. Sou o professor Guara, nós falamos hoje sobre história. Eu vou te encontrar na próxima aula para continuarmos o nosso tema, te preparando para o nosso Enem. E olha, aguarde, vem aí a nossa aula ao vivo. Você vai estar nos encontrando face to face, para que a gente possa então fazer aquela aula show no processo de estarmos estabelecendo as oportunidades, a igualdade de oportunidade entre os nossos estudantes aqui do Amapá, do Brasil. Obrigado, até a próxima aula.